Todo o conteúdo que você encontra no canal é fruto de estudo profundo, pesquisa séria e dedicação. Se ele fez sentido para você, a única coisa que peço é o seu engajamento. Deixe o joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Assim, você se torna parte dessa corrente do bem, ajudando a expandir conhecimento e transformá-lo em impacto positivo. Gratidão por estar aqui. Vamos caminhar juntos. Módulo 1. Fundamentos da obsessão espiritual. Uma abordagem contemporânea e integrativa para entender a dinâmica da influência. Um fenômeno, múltiplas lentes. A obsessão espiritual é um tema que habita a interseção entre espiritualidade, psicologia e saúde integral. Antes de definir nosso ponto de partida, é crucial reconhecer as diferentes abordagens. Religiosa tradicional, foco na ação de entidades externas, demônios, espíritos malignos e em rituais de exorcismo ou desobsessão, para expulsão. Espírita kardecista, ênfase na influência persistente, na moralidade, na reforma íntima e no diálogo como ferramentas de cura. Desobsessão. Psicológica e psiquiátrica, análise de processos internos, como transtornos mentais, como toque, esquizofrenia, projeções e complexos que podem ser confundidos com influências externas. Energética e vibracional, análise dos campos de energia, aura, chakras, da afinidade vibratória e da higiene energética como base da proteção e do equilíbrio. Nossa abordagem integrará os insights de cada uma dessas áreas para construir um modelo funcional. O princípio fundamental, a lei da ressonância, ou sintonia. Não existe influência sem ressonância. Este é o pilar de todo o nosso entendimento. A conexão não ocorre por ataque, mas por afinidade vibracional. A vulnerabilidade não é um convite passivo, mas uma sintonia ativa. Analogia didática. Imagine que sua mente e emoções são como uma estação de rádio. Você só consegue sintonizar a frequência 98.7 FM se seu aparelho estiver ajustado nela. Da mesma forma, padrões energéticos específicos só conseguem nos afetar se já estivermos vibrando em frequências compatíveis. A cura começa quando mudamos a estação interna. A mecânica da conexão. A porta estava aberta. A teoria da ressonância é confirmada por aqueles que operam diretamente nesse campo. Em um raro depoimento, um espírito assediador descreve a simplicidade do processo. Se eu estava junto daquela pessoa, é porque nós estávamos de boa. Então, por que você tinha que se meter nessa treta? Está certo que eu intoxiquei ela, mas já encontrei o seu campo mental aberto. A porta estava aberta e eu entrei de boa. Depoimento de um espírito assediador. Wagner Borges. Análise. A conexão não é forçada. Ela explora uma vulnerabilidade pré-existente, um campo mental aberto. A tática da influência. Ela acolhe como se fosse ideia dela. A influência raramente é uma imposição de força bruta. É um processo sutil de sugestão, onde o assistido não percebe a origem externa do pensamento. Eu projeto o meu pensamento dentro da mente da pessoa, e ela acolhe como se fosse ideia dela mesma, e assim eu intoxico a mente dela, que vira nóia. Depoimento de um espírito assediador. Wagner Borges. Mecanismo. A técnica é a injeção de formas-pensamento que se misturam aos padrões mentais do indivíduo, que as adota como suas. Isso é o que, em algumas tradições, é chamado de cunha mental. A física da influência. Consciência, intenção e o campo de toda a influência, sutil ou densa, segue uma dinâmica fundamental. Não é um evento mágico, mas um processo energético com 3 componentes-chave. 1. Consciência. A fonte da influência, encarnada ou desencarnada, dotada de vontade, emoção e pensamento. 2. Intenção. O vetor da energia. Pode ser ativa, desejo de dominar, prejudicar, ou passiva,
apego, carência, tristeza não resolvida. 3. Campo. O ambiente energético resultante. A interação entre as consciências e suas intenções cria um campo que atrai, repele ou sintoniza com outros campos, por ressonância. O ponto de partida é sempre interno. O assédio não começa fora. Ele é a exploração de uma desordem que já existe dentro. A vulnerabilidade interna é o verdadeiro ponto de origem do processo. Fatores de vulnerabilidade interna. Emocional. Mágoas não resolvidas, medos crônicos, raiva reprimida. Mental. Padrões de autocrítica, pessimismo, crenças limitantes, arrogância. Físico. Fadiga extrema, esgotamento, negligência do autocuidado. Existencial. Vazio, falta de propósito, desesperança. E quer saber? São elas mesmas que iniciam o processo com seus climas negativos. Elas mesmas se obsediam e elementos como eu só exploram o que já encontram. É simples, meu. É mão com açúcar fazer obsessão na Terra. Depoimento de um espírito assediador. Wagner Borges. A ponte da arrogância. Um ponto cego perigoso. Dentre todas as vulnerabilidades, a arrogância é uma das mais exploradas. A falsa sensação de superioridade, invulnerabilidade ou de ser da luz cria a sintonia perfeita com assediadores, que também são, por natureza, arrogantes. Minha especialidade é obsidiar gente arrogante. Eles merecem o pau que levam, pois são metidos à besta e eu sou o agente que os pune. Perspectivas de um assediador. Esse pessoal que se acha altamente espiritualizado e inacessível aos assédios extrafísicos é a minha iguaria na obsessão, o meu caviar espiritual. A crença de ser inacessível ou protegido pelo trabalho que realiza é paradoxalmente a maior brecha de segurança energética. Discernimento essencial. Fenômenos psíquicos versus espirituais. O diagnóstico espiritual deve ser a última hipótese, não a primeira. É fundamental distinguir entre processos que se originam à própria mente e influências que atuam sobre ela. Fenômenos psíquicos, anímicos. Origem: propriamente consciente ou inconsciente. Fenômenos espirituais, obsessivos. Origem: padrão externo que sintoniza com uma vulnerabilidade interna. Fenômenos psíquicos, anímicos. Experiência: pensamentos e emoções, ainda que indesejados, ego-distônicos, são reconhecidos como meus. Exemplo: toque, ansiedade, projeções. Fenômenos espirituais, obsessivos. Experiência: pensamentos, emoções ou impulsos são sentidos como não meus, alheios, plantados. Fenômenos psíquicos, anímicos. Tratamento: foco em terapia, autoconhecimento psicológico e, se necessário, medicação. Fenômenos espirituais, obsessivos. Tratamento: requer uma abordagem dupla, fortalecer o interno, terapia, reforma íntima, e realizar a higiene energética. Regra de ouro: a influência espiritual não anula a responsabilidade psicológica, ela apenas atua sobre uma ressonância já existente. Alinhando a linguagem, um glossário unificado. Para uma comunicação clara e funcional, adotamos uma terminologia neutra e operacional. Termo e definição. Assediador: consciência, encarnada ou desencarnada, que exerce a influência. Pode ser consciente ou inconsciente de seu papel. Assistido: indivíduo que recebe a influência, também chamado de obsidiado. Campo energético: o sistema de energia que envolve o corpo, aura, chakras, é o meio onde as influências se transmitem. Acoplamento: a conexão energética estabelecida entre os campos do assediador e do assistido.
Sintonia. O estado de ressonância vibratória que permite o acoplamento. É a ponte da influência. Densidade. A qualidade vibratória de uma energia. Baixa densidade está associada a emoções e pensamentos pesados, medo, raiva. Uma definição operacional e integrativa. Com base nos princípios explorados, podemos definir a obsessão espiritual de forma técnica para nosso estudo. Obsessão espiritual refere-se a padrões persistentes de influência energética e psicológica que parecem originar-se fora do sistema consciente do indivíduo, manifestando-se por meio de pensamentos intrusivos, estados emocionais desequilibrados e comportamentos destrutivos repetitivos. O elemento central é a ressonância interna que permite a sintonia com esses padrões. Destaques da definição integrativa. Inclui dimensões energéticas e psicológicas. Não dogmática. Foca no mecanismo, ressonância, e não em uma crença específica. Empoderadora. Coloca a ressonância interna como elemento central, devolvendo a agência ao indivíduo. Síntese dos fundamentos. Soberania começa dentro. O estudo da obsessão espiritual, quando despido de mitos, revela não uma batalha contra forças externas, mas um convite ao fortalecimento da soberania interna. Princípios fundamentais a recordar. 1. Princípio da ressonância. Sintonia precede a conexão. Sem afinidade vibratória, não há influência. 2. Princípio da responsabilidade. A verdadeira causa de uma conexão persistente é a vulnerabilidade interna que a permite. O poder de mudar a sintonia está em suas mãos. 3. Princípio do discernimento. A maior ferramenta de autodefesa é a capacidade de observar os próprios pensamentos e emoções, sem identificação, distinguindo o que é seu do que é influência. A verdadeira proteção espiritual não reside em rituais externos, mas na integridade e coerência do seu campo interno. Se esse vídeo acendeu uma faísca dentro de você, parabéns, a jornada começou. Aqui é o conhecimento em alta, onde o saber não tem limites, e você é a força que move essa transformação. Faça o triplo C, curta, comente, compartilhe e se inscreva, porque o próximo nível te espera. E juntos, vamos mais longe do que nunca.